Ok, pessoal, boa noite. Gostaria primeiro de pedir desculpas aí pelo um problema técnico que nós tivemos aqui, mas eu sei que vai ser uma boa discussão aqui com todos e a gente vai conseguir mostrar para vocês algumas das nossas ideias e do que a gente vai estar falando hoje aqui nessa live. Primeiro, boa noite a todos que estão participando com a gente aí na live. Esse problema que nós tivemos aqui foi um problema de link, mas agora a gente já está ao vivo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando agora pelo canal do Grupo Gestor Vida. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados dessa noite, né, principalmente aos dois mestres que vão estar falando com a gente sobre o assunto, né, o doutor Rodrigo Dolabella e o meu amigo Eduardo. O doutor Rodrigo Dolabella também é um amigo de vários tempos aí, né, a Peran e alguns encontros que nós tivemos. Comigo hoje também estão aqui o Gilson Justo dos Reis e o doutor Ademar, do escritório Dutra e Bragança, né, um parceiro que a gente está trazendo hoje para o Grupo Gestor Vida, que a gente vai estar lançando uma ferramenta muito importante na área jurídica e de saúde e segurança para as empresas. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Gilson, para que ele possa estar fazendo uma breve introdução também e falando um pouco de cada convidado e sobre ele e o Dr. Ademar e o escritório do Dutra e Bragança. Boa noite. Essa live, gente, nós preparamos ela relacionada a uma alteração do decreto 10.410, que tem um vínculo direto com o antigo decreto 3048, que está relacionado diretamente com a questão de aposentadorias, exposições ambientais, ocupacionais, limites de tolerância. Eduardo adora quando eu falo limite de tolerância, eu fico com vontade de me matar. Mas o fato é o seguinte, ocorreram algumas alterações com esse decreto, o 10.410, e essas alterações, gente, elas são bastante significativas, bastante representativas, que vai alterar a forma de aposentadoria especial, principalmente a aposentadoria especial. Essas duas pessoas que estão conosco hoje, o doutor Dolabella, o doutor Eduardo, um engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, o currículo dele eu vou deixar para ele se apresentar, porque se eu fosse falar do currículo dos dois aqui, nós ficaríamos na live falando pelo menos meia hora, ok? Mas basicamente é o seguinte, o doutor Rodrigo Dolabella, ele é advogado, professor, tem vínculos com várias empresas, já deu palestras, já deu treinamentos, é uma pessoa que está muito no meio relacionado ao direito trabalhista, ao direito previdenciário. O Eduardo, por si só, está em um monte de frentes de trabalho aí, tem o site Dr. Safety, tem feito várias lives relacionadas a vários assuntos de segurança, de projetos de segurança, e eu não vou me ater a falar sobre o currículo deles, não. Vocês me perdoem, até porque nós começamos um pouco atrasados. E essa live ela é importante porque o que está acontecendo e o que vai acontecer vai mudar a vida de muitas pessoas. Ok? Vai mudar a vida de muitas pessoas. O doutor Ademar aqui, ele vai fazer uma breve introdução do processo, de como que o Dutra e Bragança está relacionado ao doutor Dolabella. E eu vou dar um retorno rapidinho para a gente falar sobre o currículo dos dois, mas bem mais rápido do que realmente a gente poderia falar, tá certo? Tudo bem, Ademar. Boa noite a todos. Nossos elogios como profissional, também conhecido nosso e amigo de muitos anos. Doutor Eduardo, tivemos o prazer de conhecê-lo recentemente, e creio que, conforme o doutor Gilson já falou, esse evento vai trazer esclarecimentos importantes
principalmente a classe trabalhadora. Nós fizemos o convite a muitos trabalhadores. Com a reforma, é um momento agora crucial de alterações que vão realmente impactar na vida do trabalhador de forma significativa, e nós esperamos que com essa live a gente traga esclarecimentos a respeito do que já aconteceu com a entrada em vigor desse decreto. Gostaria de desejar aos palestrantes aí ótimos trabalhos, e aí vamos tocar o barco aqui. Um abraço a todos. Então, gente, O que acontece? sobre o currículo do Dr. Dolabella, advogado e sócio da RFD Cursos e Treinamentos, escritório integrante da Unidade de Serviços Jurídicos do Sinduscom MG, especialista nas áreas trabalhistas e previdenciária, segurança e saúde do trabalho, instrutor de cursos, palestras e treinamentos em todo o país, professor da FIENG, da AMES MG, da OSENG MG, SESCOP Nacional, professor convidado do curso de pós-graduação de gestão de pessoas da FATEC, Faculdade de Tecnologia do Senai, professor convidado do Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, ISAE-FGV, Fundação Getúlio Vargas, autor de vários artigos jurídicos, com destaque para a inconveniência do aviso prévio, trabalho na rescisão contratual, considerado como bibliografia selecionada do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Eduardo Barbosa, gente, ele é engenheiro mecânico com especializações em segurança do trabalho e de processos, higiene ocupacional, ergonomia, meio ambiente e proteção radiológica. Profissional com grande experiência em empresas de grande porte na área de saúde e segurança do trabalho e de processos. Membro da extinta CNPBZ, Comissão Nacional Permanente do Benzeno, e extinta CEBZ, São Paulo, Comissão Estadual do Benzeno. Líder da implantação do sistema EHIS, SAP, e dos desenvolvimentos para o E-Social em empresa que participou do E-Social como empresa piloto. Participantes do World Steel, PSCO, Comitê de Sustentabilidade do Produto, SHCO, Comitê de Saúde e Segurança, SHCO, Grupo de Direção do Comitê de Saúde e Segurança, PSM, Grupo de Direção do Comitê de Segurança de Processos, presidente do Comitê de Segurança do Aço Brasil, membro do Grupo SSO da CE. Ô Gilson. Alô, Gilson? Ô Gilson, eu vou retomar aqui porque o seu áudio deu uma parada aí. Melhorou? Voltou? Deu, agora voltou. Mas aí eu vou retomar aqui então, Gilson, só para dar sequência. Lembrando que essa live ela tem a marca da parceria Grupo Gestor Vida e Canal Dr. Safety. Eu não podia deixar de agradecer isso também. E então, uma vez que nós vamos começar a falar então de aposentadoria especial, eu queria passar a palavra então para os nossos convidados. Gostaria de passar a palavra primeiro então para o Eduardo, para que ele possa já tecer alguns comentários. Fica à vontade, Eduardo. Primeiramente, obrigado aí, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer aí a honra de estar aqui junto com o professor Dolabella, que acompanho já a carreira há bastante tempo. Tive a oportunidade de estar junto em algumas palestras aí e realmente vou sair daqui mais enriquecido aí de conhecimento. Agradecer a parceria com o Grupo Gestor Vida e também com o escritório do Demar e do Gilson. Realmente é uma oportunidade, acho que é um tema bastante polêmico e todo tema polêmico, né, é enriquecedor. Eu gostaria de pôr uma posição, né, que eu tenho, e quem me conhece já sabe disso há bastante tempo. A grande preocupação que eu tenho, seja com a aposentadoria especial ou com os temas de insalubridade e periculosidade, é a questão da monetarização da saúde do trabalhador, a qual eu sou extremamente contra, né? Eu acho que a gente não pode ter na nossa lei artifícios para comprar a saúde do trabalhador. A nossa sociedade ela tem que trabalhar para promover a saúde do trabalhador, para que
as nossas leis propiciem mais saúde e segurança no trabalho, e não a venda dessa saúde do trabalhador. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento muito importante no Brasil, que é a revisão das normas regulamentadoras, é a reforma da Previdência, e que está trazendo alguns pontos de reflexão, do qual a gente vai discutir um pouco aqui hoje, sobre isso. E, para passar a palavra para o doutor Dolabella, o segundo ponto que eu coloco é aclamar, né, aos nossos colegas prevencionistas que aqui estão nos assistindo, da nossa responsabilidade em trabalhar por um ambiente de trabalho mais salubre, mais saudável para os nossos colegas, né, para todos os brasileiros. Então, faz parte do nosso papel e eu vou poder trabalhar um pouco mais isso aqui durante a live. Então, passo para o doutor Dolabella fazer seus comentários iniciais. Somente boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Grupo Gestor Vida e do escritório do Ademar do Gils, que é o Dutra Bragança. Para mim é um prazer estar aí com vocês. E um abraço especial ao Eduardo Almeida. Como ele falou, a gente já esteve junto em várias palestras, treinamentos aí na região de Ipatinga, né, e cidades próximas. Agora, dentro do que o Eduardo colocou, concordo plenamente com ele, só que o meu caso é a visão jurídica. E a visão jurídica, Eduardo, uma das coisas que eu gostaria de depois trocar uma ideia com você, você falou aí da revisão das NRs, né? Inclusive mudou o nome da NR9. Eu entendo que com essas alterações da reforma previdenciária, e agora com decreto, tinha que mudar também o nome da aposentadoria especial, porque de especial agora ela não tem nada, né? Essa aposentadoria, ela praticamente se igualou à aposentadoria por tempo de serviço. Então, as alterações são extremamente danosas aos empregados e, na minha concepção, vai gerar uma enxurrada de ações judiciais daqui para frente. Principalmente duas questões que nós vamos levantar daqui a pouco. Primeiro, a questão da idade mínima, né? E segundo, a questão da mudança no cálculo do valor do benefício, que, na minha opinião, foi uma mudança extremamente prejudicial aos trabalhadores. Então, só para nós entendermos, então, principalmente doutor Dolabella e Eduardo, para nós profissionais da área de segurança, os nossos desafios serão bem maiores agora, neste momento. E eu queria entender, e de repente as pessoas que nos acompanham também têm a mesma dúvida, quais planejamentos nós teremos que ter agora visando a condição de exposição das pessoas no ambiente de trabalho? Quem quer começar? Eduardo? Pode o Eduardo começar e eu finalizo. Eu acho que seria interessante você colocar a nossa apresentação, que aí a gente faria análise, e eu acho que essa pergunta que você fez a gente vai responder ao longo da apresentação. Você poderia colocar para a gente a apresentação que foi preparada? Isso, ótimo. Eu concordo com o doutor Dolabella no que tange as mudanças e a forma como essa aposentadoria se dará, né? Ela perdeu, sem dúvida nenhuma, a essência do que era a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência. No entanto, a gente tem que lembrar que essa reforma da Previdência foi uma reforma, inclusive, a nível de Constituição. Então, vai ser uma briga, realmente, os advogados terão bastante trabalho durante esse período de transição aí. Eu gostaria de destacar, né, um ponto que o senhor colocou, e aí eu passo para o senhor também comentar, a questão da idade mínima, né? Quando a gente olhava para a legislação antes da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, desculpe, em que a gente observava a aposentadoria especial, ela não era especial, ela era muito especial, né? Porque o trabalhador, como eu, por exemplo, começou a trabalhar aos 18 anos de idade e trabalhasse 25 anos em um local insalubre, ou seja, vendesse a minha saúde por 25 anos, aos 43 anos de idade eu me aposentaria com o salário integral, né? Com não o salário integral da pessoa,
mas com benefício integral, porque vai depender do valor. Quem ganhava até 5.800, mais ou menos, salário integral. Ou seja, comparado com os demais trabalhadores, eram 10 anos a menos, né? E mesmo com as reformas, mini reformas que ocorreram no governo Fernando Henrique, no governo Lula e até alguma coisa no governo Dilma, com fator previdenciário, com aquela regra do 85-95, a distância entre o trabalhador comum e o trabalhador que tinha o direito especial foi ficando cada vez maior, né? Então, aqueles 10 anos viraram, às vezes, até 20 anos quando você comparava comum com especial, porque o trabalhador comum, para atingir 100% do salário-benefício, tinha que trabalhar até 60, 62 anos, enquanto o outro aposentava com 43. Então, o que aconteceu na reforma da Previdência, com a introdução da idade mínima, é que a diferença antes, que começou com 10 anos e chegou depois a quase 20, 25, caiu para 5. Sem dúvida nenhuma, houve um aperto muito grande para especial. E aí, é o que eu falei no início, né? A sociedade tem que buscar a saúde e não a indenização pelo dano à saúde. Então, agora não existe mais vantagem nenhuma em se expor a um ambiente insalubre. Se no passado existia porque aposentava antes com salário integral, a reforma acabou com isso. Então, agora é a hora de buscar realmente uma evolução do ambiente de trabalho, de uma melhoria do ambiente de trabalho, porque não existe mais nenhuma diferença básica que faça sentido entre a aposentadoria comum e a especial. Esse é o ponto mais crítico aí da idade mínima, e aí passo para o doutor Dolabella trabalhar um pouco mais a visão jurídica da idade mínima, que eu acho que é bastante relevante. O que o Eduardo colocou, meu grande questionamento é exatamente esse, porque, a princípio, a aposentadoria especial, 15, 20, 25 anos de contribuição, por exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. O grande questionamento que eu faço é se poderá extrapolar esses 15, 20 ou 25 anos, porque, a princípio, quando você vincula a idade mínima, são dois requisitos, a idade mínima e a exposição. Só que a exposição, pelo que eu estou entendendo, ela vai superar os 15, os 20 e os 25 anos. E a outra questão, Eduardo, que eu questiono muito, principalmente no caso da aposentadoria e aos 25 anos de contribuição, é como é que uma pessoa vai ter empregabilidade aos 60 anos, até os 60 anos. Né? Só para você ter uma noção, eu tenho um parente próximo, engenheiro de segurança do trabalho, está com 53 anos. Ele não consegue emprego, né? E normalmente vincula isso à discriminação da idade. Agora, quando você coloca a valorização da saúde, a valorização da segurança e saúde do trabalho, eu concordo plenamente. E quando você fala de vender a saúde, eu também concordo plenamente, né? Porque, a princípio, a concepção toda da legislação é exatamente nesse sentido. Agora, a sua colocação é perfeita. Hoje, a aposentadoria especial, com a reforma previdenciária e com o decreto, ela se equiparou muito próxima à questão da aposentadoria por tempo de serviço. Antes havia essa discrepância? Havia, mas a relevância do tema é exatamente a questão da exposição ao agente nocivo e do que o Vinícius perguntou. Qual que é o papel da segurança e saúde do trabalho nesse momento? Porque eu, como advogado, tenho batido forte no sentido da valorização da área de segurança. Você, dentro do seu currículo, o Gilson estava falando do E-Social. O E-Social, a área de segurança está praticamente minguando, né? Nós começamos aí com vários arquivos, agora na versão 1.0 beta, que foi recentemente publicada pelo governo, agora são só 3 arquivos, né? Isso daí para a área de segurança é muito ruim. O governo tem que valorizar a área de segurança, tem que valorizar o SESMIT, né? E eu não estou vendo isso nos últimos tempos. Eu acho que mais do que o governo, né, a gente cobra muitas vezes do governo, mas nós mesmos, como trabalhadores e até profissionais, também temos que buscar essa valorização. Passa o slide, por favor. Acho que não está no modo de apresentação, não, o Vinícius. Se puder pôr no modo de apresentação.
o que a gente tem que pôr em mente, né, que a aposentadoria especial, e aí eu acho que tem esse comparativo que é bastante interessante, né, que mostra como era e como ficou, foi um processo muito discutido na sociedade. A aposentadoria de uma forma geral, né? Nós enxergamos, nós, sociedade brasileira, através dos nossos representantes do Congresso, que votaram essa emenda constitucional, decidiram isso por nós. A gente não pode abrir mão dessa responsabilidade. Se escolhemos mal os nossos representantes e eles fizeram uma coisa que não era do nosso agrado, a gente tinha que realmente mudar a nossa posição. Mas nós é que escolhemos e eles fizeram isso por nós. E a nossa sociedade fez uma escolha, na verdade foi isso, né? Que é uma escolha de postergar a questão da sustentabilidade desse sistema previdenciário. Eu tenho até um artigo que eu escrevi antes da reforma, em 2017, se não me engano, eu nominei de Tiro o Pé da Minha Aposentadoria, onde eu faço algumas contas, não usando as técnicas previdenciárias corretas, mas contas mais simples, só para a gente entender como é que funciona esse contexto. E o grande problema do Brasil, que na verdade a grande solução virou o grande problema, é que a nossa expectativa de vida cresceu muito nos últimos 30 anos. Então, a gente começa a ter um problema de ter um país envelhecido, onde poucas pessoas contribuem para muitos que estão na Previdência. Então, entendendo isso, o nosso Congresso, nos representando, fez essas modificações. Agora, nós temos um novo problema. Não existe mais especial, mas existe ainda ambientes insalubres, né? E aí cai para nós, profissionais de segurança, buscar realmente uma nova visão da segurança do trabalho, né? Buscar equacionar os ambientes de trabalho para que eles se tornem insalubres. Eu estou nesse mercado há pelo menos 25 anos, e uma das maiores barreiras para isso acontecer eram exatamente essas questões de aposentadoria especial e insalubridade, que muitas vezes, quando você achava a solução, tornava o ambiente salubre, o primeiro a resistir à mudança e a não aceitar e contestar era o trabalhador, porque ele sentia prejudicado na hora que ele via que a saúde dele estava sendo preservada, ele ia perder 20% do salário mínimo de renda. Então, a gente tem ainda essa mania de querer resolver um problema criando outro. Então, a gente não pode resolver um problema de renda, de má remuneração, aceitando que trabalhar num ambiente insalubre. Então, nós precisamos resolver isso, né? Ou seja, melhorar os ambientes de trabalho, melhorar as condições de trabalho, acreditar que as técnicas de prevenção e as medidas de controle, que funcionam no mundo inteiro, só não são válidas no Brasil, né? O protetor ocular, ele é eficaz em qualquer país do planeta Terra, exceto no Brasil, onde ele é ineficaz a aposentadoria especial, aí depois, se for agente cancerígeno, vale no mundo inteiro, mas no Brasil é ineficaz, não vale EPC, não vale EPI. Então, é essa mudança de cabeça que a gente precisa ter, porque na hora que eu defino, por lei, por decreto, ou por uma medida, uma súmula do STF, que uma medida de proteção que funciona no mundo inteiro, que está prevista na legislação brasileira, é ineficaz por definição e não por técnica, que é o que é mais grave, eu tiro, inclusive, do trabalhador o direito da evolução desse ambiente de trabalho. Porque que empresário insano vai investir em proteção, sendo que todo mundo fala que ela é ineficaz, sendo que ela não tem efeito nenhum, nem para evitar o dano, né, na teoria, na presunção legal, nem para evitar o custo que ele está tendo adicional, sendo que ele paga 2 vezes. Então, acho que é essa grande reflexão que a gente tem que ter. A reforma está aí, não tem como voltar atrás, né? Teria que fazer outra PEC e voltar atrás. O que eu, sinceramente, acho que nós precisamos evoluir para uma visão mais prevencionista. Vamos realmente melhorar os ambientes de trabalho, num trabalho bastante honesto dos profissionais de segurança,
de saber definir bem uma medida de proteção coletiva e individual, de saber verificar sua eficácia, e aí sim, né, fazer valer essa mudança. Essa, pelo menos, deveria ser o que eu penso, a visão técnica. Concordo que na visão jurídica tem muitos outros pontos de vista e questão de proteção do direito, né, que eu não sei se faz sentido. Mas aí eu até gostaria, doutor Dolabella, que o senhor falasse um pouco desse período de transição, quais são as inseguranças jurídicas que esse momento trará, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Eu acho que é essa mudança da regra aí. Na verdade, o momento de transição, nós vamos ter que ter dois casos, né? O primeiro, aqueles que já estavam dentro aí do trabalho nocivo à saúde, que vai ter aquela questão da pontuação, né? Para saber se você vai ter direito ou não à aposentadoria especial. Inclusive, dentro dessa pontuação, é uma pontuação diferente para 15 anos de exposição, 20 anos e 25 anos. Então, no caso, 15 anos seriam 66 pontos, 20 anos seriam 76 pontos e 25 anos seriam 86 pontos. Essa soma seria a soma da idade mais o tempo de contribuição e, logicamente, o tempo de exposição a esses agentes. Agora, dentro aqui da nossa apresentação, nós temos aí do lado esquerdo a aposentadoria especial antes da aprovação. Como já foi dito, dependia do tempo de contribuição, 25, 20 ou 15 anos de contribuição. E agora a necessidade da idade mínima. Então, se forem 25 anos de atividade especial, 60 anos de idade, 20 anos de atividade especial, 58 anos de idade, e 15 anos de atividade especial, 55 anos de idade. Dentro dessa situação específica da idade mínima, logo depois nós vamos tratar da questão do cálculo do valor do benefício, que, como o Eduardo colocou, também houve alteração, né? Dentro do cálculo do benefício, antes a gente pegava as contribuições de julho de 94 até hoje, pegava 80% dos maiores salários, fazia a média, e sobre essa média a gente pagava 100%. Agora vai ser diferente, nós vamos pegar de julho de 94 até hoje, vai fazer a média sobre todas as contribuições, e sobre o que encontrar, vai começar com uma base de 60%, né? Então, quer dizer, até o próprio valor do benefício do trabalhador, até chegar a 100%, Eduardo, ele vai ter que trabalhar mais tempo, né? Mais tempo na atividade nociva à saúde. Acho que tem até um exemplo aqui na apresentação, acho que tem um slide. Eu só pedi o Vinícius aí para passar, né, Vinícius? Mais para frente, mais um. Mais um. Exato, mais um ainda. Aí tem um exemplo também, é isso. É o que o doutor Dolabella está falando, é isso, né? Quem começou a trabalhar com 18 e trabalhar, por exemplo, vamos pegar o mais comum é 25 anos. Eu vejo que algumas pessoas estão perguntando sobre mineração, mas a maioria dos agentes tal é 25 anos. Então, ele estaria completando a carência da aposentadoria especial com 43, né? Até 13 de novembro de 2019, esse cara com 43 anos, ele teria se aposentado com 100% do salário. O que ocorre é que agora ele tem que atingir 60, e não consegue aposentar antes dos 60. Então, 60 menos 43, ele vai ter que trabalhar mais 17 anos para poder se aposentar. Se ele aposentar, próximo slide, Gilson, Vinícius, se ele se aposentar com 60 anos, levando em consideração esse período todo especial, próximo slide, o que vai acontecer é isso, né? Com 17, olha lá, ele completa 25 anos, ele tem 70% do salário-benefício, porque é 60 até 20 anos, 2% para cada ano trabalhado a partir de 20. Então, com 25, ele teria somente 70% do salário-benefício. Ou seja, criar um fator previdenciário para aposentadoria especial, nada mais do que isso. E como ele vai trabalhar mais 17, ele vai atingir 104% do salário-benefício. Aí até eu não sei responder. Se o senhor souber, doutor Dolabella, ele vai conseguir receber os 104 ou ele tem um teto em 100% do salário-benefício?
Realmente eu não sei a resposta dessa questão. Então, eu com certeza te falo, a legislação ela não é clara, mas com certeza ele vai receber 100%, verdade. Ou seja, ele vai trabalhar 2 a mais ainda, né? Ele não vai conseguir um benefício acrescido desse valor que ele vai trabalhar mais. Então, na prática, o que fizeram foi isso, né? Na reforma da Previdência, o teto diminuiu a distância entre a aposentadoria comum e especial, diminuiu bastante, principalmente para quem era 15 anos, que agora, em vez de aposentar com 65, aposenta com 55, então tem 10 anos. Antigamente podia chegar, né, o cara ter 100% na comum, estava ali 62 anos com fator previdenciário. E o cara conseguia, com 18 mais 15, 33. Então nós estamos falando quase 30 anos, foi reduzido para 10. No 20 anos caiu para 7, era mais ou menos uns 20 anos. E o caso menos grave, que é o 25, caiu para 5 anos hoje a diferença, e antes chegava por volta de 15, 20 anos. Então, na prática, o que ocorreu foi isso, foi uma redução entre a diferença de quem aposenta comum e quem aposenta especial, o que reforça o que eu venho falando. Não vale a pena você se expor, não valeria nunca, né? Degradar a sua saúde para aposentar mais cedo. Não tem graça nenhuma trocar 10 anos de vida o Eduardo. Agora menos ainda. O Eduardo e Dolabella. A Ana Carolina Fernandes, inclusive, ela pergunta aqui, ela comentou primeiro, depois ela faz uma pergunta. Ela comentou que o impacto é ainda maior para trabalhadores da mineração subterrânea. Né? 15 anos de exposição é a idade mínima de 55 anos, em contrapartida. E aí ela pergunta, doutor Dolabella, se você poderia comentar essa incoerência. Na verdade, Vinícius, o que acontece? Existe uma legislação que fala sobre a aposentadoria especial. Então, a CLT, ela determina o seguinte, que o trabalho em subsolo, ele pode trabalhar só até os 50 anos de idade. Então, se existe uma legislação que determina um teto de idade para trabalhar em subsolo, e existe uma legislação previdenciária falando que ele só poderia se aposentar aos 56 anos, 58 anos, como é que vai fazer essa equiparação? Como é que vai definir essa desigualdade entre leis que estão entrando em confronto? Como é que vai resolver essas situações, doutor Dolabella? Ô Gilson, eu entendo que, na verdade, esse confronto entre a legislação previdenciária e trabalhista já existe há vários anos. O Eduardo sabe disso, né? Agora, ao invés dos legisladores sentarem juntos e resolver essas questões, não traz essas incoerências. A pergunta que a Ana fez é extremamente pertinente. É uma incoerência absurda, porque de um lado 50 anos, do outro lado 55 anos. Então, a questão básica e que eu procuro pensar é que essa definição ela teria que partir da área técnica, né? Exatamente os profissionais técnicos, e não os legisladores. Quem são os legisladores? Eu presumo, Eduardo, que na hora, como você colocou, em que está sendo feita uma reforma da Previdência, está presente aquela comissão tripartite e está presente profissionais qualificados, profissionais que conheçam a lei, conheçam a parte técnica. Então, essa questão, juridicamente falando, é difícil você questionar os 50 e os 55 anos. O que eu questiono há muitos anos é esse confronto entre a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. Eu acho isso de uma incoerência absurda. Não sei se o Eduardo concorda. Concorda, Eduardo? Não só concordo, como luto contra ela há bastante tempo, né? Isso é um processo histórico no Brasil de segregação política, né, dos ministérios, principalmente. O que aconteceu no passado, isso acho que desde a criação da CLT, é que a gestão previdenciária e a gestão trabalhista eram completamente independentes, e se a gente vê isso já no setor privado, né, dentro de empresas, setores que concorrem e não discutem, imagina quando você coloca nesse âmbito a questão política de um governo. Então, durante muito tempo, o que a gente percebeu
foi uma criação de uma legislação trabalhista totalmente desvinculada e vice-versa da previdenciária, né? Chegando a absurdos de você ter, na legislação trabalhista, a questão da insalubridade da NR15 e aposentadoria ser por agentes insalubres e os agentes serem diferentes. Então, tem agente que você paga insalubridade pela legislação trabalhista, porque o cara está trabalhando no ambiente insalubre, mas ele não aposenta. E o contrário, ele aposenta porque o agente é insalubre e você não paga insalubridade. Isso é uma incoerência total. Se é insalubre trabalhista, devia ser previdenciário e vice-versa. O que a gente percebe, né, eu vi o seu comentário no E-Social, e eu posso até explicar o porquê que mingou a questão do E-Social, porque eu participei desse processo desde o início. A questão é que precisa harmonizar essa legislação. E o primeiro governo que começou a discutir algo parecido foi quando o governo Temer assumiu a gestão em 2016. Alguns técnicos do terceiro escalão do governo começaram a trazer alguma ideia de harmonização, né? A gente começou a perceber, eu tenho esse trabalho junto à CNI e algumas federações, que havia, e participei da Comissão Nacional do Benzeno, que é tripartite, conheço muita gente que participa da Comissão Tripartite Permanente lá em Brasília. Começou-se a ter um discurso de harmonização entre o que é previdenciário e o que é trabalhista. E agora, na revisão da legislação, né, que está havendo a revisão das NRs, e esse decreto 410 que a gente está discutindo faz parte desse processo de harmonização, a gente percebe, né, que dentro do Ministério da Economia, a junção da Secretaria de Previdência e Trabalho é um grande esforço de fazer uma harmonização dessa legislação. Evidentemente que tem aí um passivo histórico enorme, que não vai ser resolvido numa revisão de NR e numa revisão da legislação previdenciária. Tem muito passivo aí para ser resolvido. São 40 anos de coisas feitas incoerentemente, né? Mas, sem dúvida, quando a gente fala de mineração subterrânea, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: a nossa sociedade aceita colocar um cara no subsolo, numa condição totalmente insalubre, como fazia 100 anos atrás nas minerações subterrâneas? Se a gente aceita isso, nós vamos ter que pagar realmente um preço, nós vamos ter que pagar uma indenização, uma coisa para esse trabalhador, né? A sociedade tem que bancar isso. Agora, eu acho, né, pelo menos, eu não aceito isso mais. Eu acho que uma mina que não tiver um nível de automação bastante elevado, onde o trabalhador que tiver que ir lá embaixo, fazer qualquer atividade, não trabalhe numa cabine fechada, com todo o controle ambiental daquela cabine dele, que essa tecnologia ela é existente e é relativamente barata. Esse trabalhador que trabalha nessa condição, ele está numa condição bastante aceitável, já não está mais naquela condição em que morreria em 15 anos. Né? Cabine com ar-condicionado, com filtros de ar para ele não respirar nenhuma partícula nociva. Isso é o mínimo que eu espero de uma mineração subterrânea. Se ela não for economicamente viável fazendo isso, é que ela não exista. Né? Nós vamos fazer de outra forma. Não pode mais colocar um cara com um martelete na mão, numa mina subterrânea, com um lenço na cara, né? Com uma máscara igual que a gente está usando para prevenir da Covid. Isso é inaceitável na nossa sociedade. Então é essa mentalidade que precisa ser alterada. Né? Eu acho que até mais, nem devia ter gente lá no fundo da mina. Manda robô. Hoje nós já temos robô e máquina por controle remoto que faz esse tipo de trabalho com muito mais eficácia e segurança do que a gente, seres humanos. Nós temos que trazer para o ser humano uma condição mais nobre de trabalho. Então eu acho que a oportunidade que está se trazendo para a gente discutir dessa reforma previdenciária e da legislação trabalhista é isso. Atividades que não são dignas da condição humana têm que ser robotizadas ou eliminadas, gente. Não é eliminar a insalubridade, não, elimina-se a atividade. E eu vejo mais, né? Se o país tivesse um nível de crescimento econômico suficiente, em alguns anos,
sequer a gente vai ter gente se sujeitando a esse tipo de condição, né? E eu já ouvi isso de muito trabalhador: vou ser Uber, mas não vou trabalhar numa condição tão ruim. Então a gente tem que começar a pensar num novo paradigma. Nós, profissionais de saúde e segurança, temos que começar a achar soluções, e isso tem ficado cada dia mais barato. A indústria 4.0 está nos oferecendo oportunidades maravilhosas de redução, de exposição das pessoas de uma forma muito mais barata do que era. Eu vou dar um exemplo: há 10 anos atrás, um robô custava $1 milhão. Hoje, tem robô que custa $10 mil, né? Então, a gente tem que começar a pensar com uma cabeça diferente. A era do profissional de segurança distribuir EPI acabou. Nós temos que começar a pensar em criar ambientes de trabalho bem mais seguros. Trabalho em mina subterrânea o mais automatizado possível. Se não dá para ser assim, que não tenha mina subterrânea, então. A nossa sociedade vai ter que escolher esse caminho. Pelo menos é assim que eu enxergo. Eu não enxergo um filho meu trabalhando na mina subterrânea como era antigamente. Ô Eduardo, até tem um comentário aqui do Ednilson Batista, né, que ele menciona que a grande questão, muitas das vezes, é que os riscos não são bem reconhecidos, né, no ambiente de trabalho. E aí são enxergados riscos aonde ele não existe. Ele deu o exemplo aqui do fator de risco do ruído. Pois é, mas quem reconhece o risco, cara pálida, né? Sim, profissionais da área de segurança, com certeza. Então, nós estamos Ô, Vinícius, mas aí eu volto um questionamento ao doutor Rodrigo Dolabella. Imaginemos o seguinte, que nós ainda não estamos numa situação como, pelo menos ao meu entender, como o doutor Eduardo comentou. Nós não corremos riscos com essa alteração do decreto em relação a postergar a aposentadoria especial, entre aspas, né, de esses empregados expostos realmente a condições nocivas, eles não se aposentarem, mas eles se afastarem, eles se aposentarem por invalidez? Será que isso, se a gente realmente falar de agentes nocivos, tempo de exposição e idade, nós não corremos o risco de termos a aposentadoria precoce, mas aposentadoria por doenças? Ô Gilson, eu posso até acrescentar na sua pergunta aqui, com duas perguntas, que a gente está aqui com 2 participantes, com o Marcelo e com a Elbany. Eles perguntam o seguinte, doutor Dolabella e Eduardo: como que fica esse impacto, então, para os trabalhadores que estão no limite da aposentadoria, com essa mudança da lei? Né? Quem faltava, por exemplo, 2, 3 anos para aposentar, como fica? Né? O Marcelo fez essa pergunta, direito adquirido. E a Elbany também, ela pergunta como que fica essas regras agora para essas questões de transição. Primeiro, respondendo à dúvida do Gilson, eu torço, Gilson, para que o pessoal da segurança esteja dentro dessa colocação que o Eduardo acabou de fazer. Agora, lógico, a gente sabe que existem algumas situações no país, e eu até estava comentando com vocês essa semana, eu dou muitos treinamentos para pequenas empresas, médias empresas e as grandes empresas. E a gente não tem como comparar a realidade da grande empresa com a pequena e a média empresa, né? Porque, igual, por exemplo, eu dou um treinamento, Eduardo, básico, que é como preencher o PPP, né? O PPP é o formulário exatamente de requerimento da aposentadoria especial. E só para dar um exemplo bem simples para vocês, lá no PPP vai ter um campo que vai pedir o código de ocorrência da GFIP, que é exatamente aquele código onde vai ter aquele recolhimento a maior, no caso de aposentadoria aos 25, aos 20 e aos 15 anos, né? O que acontece? Tem alguns contadores que eles mal sabem que código é esse, né? E eles ainda me ligam e me perguntam: como é que eu vou descobrir qual que é esse código? Por quê? Porque a pequena empresa, ela não tem a questão aí do SESMIT, ela tem uma clínica terceirizada, a situação é extremamente precária. Eu me preocupo mais com essas condições. Agora, o Eduardo, que tem uma vivência com as grandes empresas, querendo ou não sei se ele vai concordar comigo, a realidade é outra, né? A realidade é outra. A questão da segurança e saúde do trabalho,
ela é muito complexa nesse aspecto, né? Esse é o aspecto mais complicado. Agora, em relação à pergunta do Vinícius, a questão da transição, Vinícius, quem já estava no mercado contribuindo, né? A primeira dica é o seguinte, é procurar um profissional qualificado. Nós temos aqui o doutor Gilson, o doutor Ademar, exatamente para fazer a análise da questão do benefício, porque, na minha opinião, tem que fazer uma análise de tempo de contribuição, né? Com a possibilidade ainda antiga da conversão do tempo especial em tempo comum, né? Que agora, com a reforma previdenciária, já não vai ser possível mais, porque, de repente, ao fazer uma análise, o advogado vai chegar à conclusão que, teoricamente, seria preferível aposentar por tempo comum do que a aposentadoria especial. Por quê? Porque esses profissionais que estavam em vias de se aposentar, se bobear, eles vão demorar muito mais tempo para se aposentar. Dentro daquela explicação que eu dei mais cedo, eu queria deixar bem claro o seguinte: aposentadoria, 25 anos de efetiva exposição. O governo criou uma regra de transição que fala em 86 pontos. 86 pontos significa o quê? Que você vai somar a idade da pessoa, os 25 anos de efetiva contribuição devido à exposição, e pode também somar um tempo comum. Nessa somatória, tem que chegar a 86 pontos. Se for 20 anos de exposição, são 76 pontos. E se for 15 anos de efetiva exposição, são 66 pontos. Essa é a regra de transição, para quem já estava no mercado. Agora, para quem ingressou no mercado de trabalho dentro dessa atividade, aí já se aplica a reforma previdenciária. E aí não tem conversão de tempo especial em tempo comum, e vai ter a idade mínima, né, e a contribuição, como nós já levantamos aí no início da live. Só complementando, que tem várias perguntas em cima dessa situação, doutor, nós vamos resumir. Todo mundo que estava faltando um tempo para se aposentar, ele automaticamente vai ter que pagar um pedágio, ok? Esse pedágio ele vai compensar em relação a mais tempo de trabalho para se aproximar do valor que ele teria direito, ok? Ou seja, o empregado tem 24 anos de área insalubre, mudou a legislação em 2017. Ele vai conseguir esse mais um ano para aposentar insalubre? Não, um ano não. Ele vai ter que pagar um pedágio, e esse pedágio vai ser desenvolvido em anos. 2 anos, 3 anos, 4 anos, cada caso é um caso. Não tem jeito da gente afirmar uma situação específica aqui. Mas, basicamente, doutor, é o que o doutor Dolabella comentou realmente. Tem um período de transição que vai ter que fazer essa regrazinha de pontuação entre idade, tempo de exposição e outras variáveis para se encontrar um valor, ok? Mas ninguém que não conseguiu aposentar com esse direito adquirido de 25 anos vai se aposentar com os 25 anos a partir de agora mais de um ano. Vai ter que ter um pedágiozinho aí para compensar essa situação, tá certo? O grande problema é a diferença entre a idade de se aposentar, a mínima, que também, quando a gente fala sobre aposentadoria especial, você tem uma idade mínima, e a diferença entre tempo trabalhado, tempo insalubre, o que falta, e é isso que a gente chama de pedágio, que tem um cálculozinho que cada caso tem que ser calculado, ok? Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor complementasse a questão que o doutor Dolabella comentou, voltando naquele questionamento. O ideal, sabemos, é que a área de segurança, ela realmente preze pela proteção dos empregados, que os empregados realmente procurem situações salubres, é o desejado, mas existe um delay entre a situação que o país realmente vive e o que a gente realmente deseja. Como é que o senhor vê essa situação dessa diferença? O que poderia ser feito a curto, médio e longo prazo, talvez? Às vezes eu acho que a gente sonha com um país e vive em outro, né? A gente cria a sociedade, nós fazemos parte dela, cada um de nós somos os atores dela, mas a gente acha que o país deveria ser diferente, sendo que ele é o reflexo do que nós fazemos.
Então, eu concordo, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para as grandes empresas, e por que as grandes empresas são um pouco melhores do que o resto? Porque são só as grandes empresas que são fiscalizadas. É muito raro uma pequena empresa ser fiscalizada. Então, a grande empresa sofre uma pressão grande da fiscalização para cumprir as leis. E se a gente olhar a legislação trabalhista brasileira, deve ser a mais complexa do mundo de se cumprir, reflexo da nossa sociedade que gosta de resolver um problema criando 25 novos problemas para se resolver, né? Então, o que eu penso com relação a isso, aí depois eu vou fazer um comentário adicional em relação ao E-Social que o doutor Dolabella comentou, é exatamente isso, Gilson. Nós precisamos entender que nós, brasileiros, precisamos criar a sociedade que nós queremos viver, todos nós. Não adianta eu culpar o governo que ele não faz isso, ou não culpar fulano porque ele não faz isso, porque nós, enquanto compramos produto chinês e queremos ter emprego no Brasil, não estamos criando emprego no Brasil. Nós, enquanto oferecemos para o nosso empregado um péssimo ambiente de trabalho e queremos que o nosso patrão nos ofereça o melhor ambiente de trabalho, não faz sentido. Então, nós temos que começar a trabalhar a consciência coletiva, né, melhorando. E aí tem um papel que é fundamental, que eu não vejo ele sendo exercido pelas instituições representativas, como Senai, CNI, Senac, que deveriam ter um papel de ensinar as pequenas empresas, ensinar as pequenas indústrias. E isso a gente vê fora do Brasil, né? É lógico que nos países desenvolvidos, mais do que nos países subdesenvolvidos. Mas nós temos que escolher, nós queremos ser subdesenvolvido ou desenvolvido. Os países desenvolvidos, e aí vocês têm vários exemplos, toda legislação, eles criam guidelines, né, ou seja, guias orientativos para as pequenas empresas, né? Como que a pequena empresa vai se adequar à legislação. Isso é fundamental, é levar orientação ao pequeno. Então, a CNI, com o SESI, Senai, a CNC, CNA, e com seus sistemas S, tinha que ter a função primordial de criar guidelines, orientação, formas dos pequenos, dos menores, conseguirem cumprir as melhores práticas de mercado, né? Eu sempre fui um defensor, e quem me conhece há mais tempo sabe disso, que é muito melhor fazer prevenção do que cumprir legislação. Tem legislação aí, NRs, que são completamente burras, que não geram prevenção. Por outro lado, tem práticas excelentes no mercado que geram muito mais prevenção e que não estão previstas na lei. Eu até vi o comentário aqui da Ana Carolina Fernandes, falando que nossas condições de mineração subterrânea hoje são melhores que muitas atividades em superfície, mas infelizmente a legislação não se atualiza e a aposentadoria especial em subsolo se dá de forma qualitativa. Aí eu pergunto para todos nós, o que nós, enquanto profissionais de saúde e segurança, estamos indo cobrar os nossos representantes, sejam no Congresso, no governo, na Secretaria de Inspeção e Fiscalização, junto às federações que nos representam, propondo mudanças na legislação para que mude essa realidade, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tive oportunidades, e agradeço a Deus por tê-las tido, de poder influenciar esse tipo de coisa e ver que funciona. O E-Social é um grande exemplo, né? Viu o doutor Dolabella falando que o E-Social foi reduzido a 3 planilhas. E isso vai perder valor para a segurança. Infelizmente, eu tenho que discordar, doutor Dolabella, porque eu me sinto um dos responsáveis por ter feito isso, né? Eu briguei durante todos os 6 anos que participei das empresas piloto, e que discutiu o E-Social com Receita, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, exatamente o seguinte: espera aí, existe uma legislação que vocês criaram para o E-Social, vamos cumprir ela? Primeira coisa é isso, vamos cumprir o que está combinado. Depois que a gente cumprir o que está combinado e funcionar, a gente pode discutir mais. Mas não vamos tentar pôr o mundo aqui e não fazer esse negócio funcionar, que é o que eles tentaram com a NDE 01,
né? Ia matar o pequeno não ia sobreviver àquela loucura, ia fazer um monte de coisa errada, ia tomar multas e multas, porque aquilo era uma fábrica de multas, ia matar todos os pequenos. E o que nós conseguimos? Depois de muita briga, muito enfrentamento, colocar o que estava na lei. O que estava na lei? Serão substituídos 3 documentos: PPP, CAT, livro de registro. E se pegarem hoje os 3 arquivos que está sendo publicado na versão beta, é exatamente esses 3 documentos: PPP, livro de registro e CAT. Nada mais. Era o que estava combinado. Vamos fazer isso funcionar bem, as pessoas entenderem que isso é positivo, que isso dá resultado, que vai reduzir papelada, que vai dar um monte de benefício para um monte de gente, e depois a gente combina. Agora, o que nós vamos pôr novamente? Vamos pôr o PPRA lá? Vamos pôr outro documento lá que é interessante colocar, o ASO, o que quer ser que seja? Vamos, mas vamos cumprir o que está combinado. E o que aconteceu foi, trouxeram um monte de gente da área de fiscalização e os caras falaram assim, pô, tudo que eu posso fiscalizar, põe lá no E-Social, vai facilitar minha vida, mas vai matar o pequeno, principalmente o pequeno, que a grande não. Empresas grandes têm um sistema lá enorme que processa tudo, e manda isso para lá. Agora o pequeno está morto. Então o que nós fizemos no E-Social, e a gente não acreditava nisso, né? Eu ia nas empresas piloto, que são as maiores empresas do Brasil, os caras não acreditavam, não vai mudar, é isso mesmo, o governo pôs. Falaram, não, gente, ele pôs, combinou, vamos fazer cumprir o que está combinado. E com muita luta, muita estratégia, muita discussão, conseguimos reduzir. Então nós temos que acreditar que é possível mudar, né? A revisão das NRs, se vocês forem lá na consulta pública, vocês vão ver que uma única instituição está presente em todas as consultas públicas, com texto detalhado de cada um dos itens das NRs que vão para a consulta pública. E esse instituto que está lá chama Instituto Aço Brasil, fruto de um trabalho das siderúrgicas brasileiras, que juntou os melhores profissionais de saúde e segurança da indústria siderúrgica, trancamos eles dentro de um bunker, jogamos a chave fora e falamos, você só sai daqui com propostas concretas. E colocamos 5 premissas. Primeira premissa, preservação da saúde do trabalhador. Não abrimos mão disso. Nenhuma revisão do NR proposta pelo Aço Brasil pode gerar situações que piorem a saúde do trabalhador, piorem a condição de trabalho do trabalhador. Isso era a premissa número 1. As outras premissas eram redução da burocracia, redução da redundância. Então, a gente tem que acreditar que isso pode mudar. E a reforma da Previdência traz um novo paradigma, traz uma nova situação, né? Eu vou aproveitar e pedir licença para dar uma filosofada, né? Eu sou fã do Harari, que é um filósofo, historiador israelense, que escreveu aquele livro Homo Sapiens e Homo Deus, e no livro Homo Deus ele fala o seguinte, a Google investe $2 bilhões por ano numa pesquisa para que o homem tenha a idade média de 140 anos. E se a gente olhar para o Brasil, se a gente continuasse crescendo a expectativa de vida do brasileiro no ritmo que foi nos últimos 30 anos, isso seria possível em breve também, né? Digamos aí, daqui a 50 anos o brasileiro ia ter uma expectativa média de vida de 120 anos, se a gente continuasse nesse ritmo. E aí ele faz um questionamento ético muito interessante. Ele fala assim, beleza, se você vai morrer com 140, quanto tempo que você vai ficar aposentado? Você não pode ficar aposentado metade da sua vida. Então você não pode aposentar aos 70, você vai ter que aposentar aos 110 anos de idade. Então imagina você entrando na empresa com 20 anos de idade, olhando para o seu chefe com 95 e falando assim, como assim? Eu vou ter que esperar esse cara 20 anos para ele aposentar para me assumir o lugar dele? Então são questões que a gente tem que entender que nós estamos vivendo novos paradigmas. São novos momentos. O que nós, brasileiros, queremos para a sociedade brasileira? Então nós temos que começar a pensar e projetar a sociedade que nós queremos para o futuro. Eu não quero, no meu país, mineração subterrânea diferente da que a Ana Carolina falou, que é melhor do que trabalhos aqui em cima. Eu não quero. Se existir alguma dessa, eu acho que nós temos que fechar ela e falar para o cara, tchau, meu amigo. Não é isso que nós queremos.
Ô, Eduardo, o Cláudio Pinto ele faz um comentário aqui, é o seguinte, você não acha que entre as melhorias no ambiente de trabalho que deveriam ser, na opinião dele, deveriam não, são de obrigação da empresa, e se não tiver um processo de inspeção, de auditoria, o que se pretendia com o E-Social, por exemplo, isso não fica um pouco solto, por quê? Ele acredita que a empresa, sim, ela é obrigada a investir pela e para a segurança do empregado. Mas se não existir uma legislação que a force fazer isso, fica solto. E detalhe, quando você menciona sobre a condição do empregado não poder estar exposto a um agente nocivo, é viável, é bom, é interessante, mas existe uma diferença entre empregado e empregador e um governo auditor. Ele acredita ainda que se eu tiver um órgão auditor, isso vai equalizar empregado e empregador. Mas se não tiver um órgão auditor ou se a legislação não for equalizada a igualdade entre empregado e empregador, isso vai sempre destoar muito, ou seja, não tem uma aposentadoria especial, ou a aposentadoria especial se alonga pela idade, e a empresa vai sempre tocando o barco, fazendo propostas de melhoria em anos muito maiores do que a própria aposentadoria. Ele queria ver, será que isso dá para equalizar na situação que estamos hoje? Eu estou vendo a pergunta do Cláudio aqui, você triplicou ela, né? Você pôs muita coisa aí do que ele perguntou. Primeiro, obrigado, Cláudio, se é o Cláudio Pinto que eu estou pensando que eu conheço há bastante tempo, né? Fomos colegas de trabalho. Eu não tenho dúvida. A resposta... Você me sacaneou, né? Eu melhorei e aumentei a pergunta e você me... O Gilson fez uma dissertação agora aí, né? Prazer, Cláudio. Obrigado por estar aqui. É o seguinte, eu tenho outras perguntas que estão chegando no meu WhatsApp. Eu juntei 5 ou 6 perguntas com a do Cláudio Pinto. Okay? Tá, beleza. Então, vou ficar quieto aí, deixa eu tentar responder o Cláudio. Ô, Cláudio, sem dúvida, a responsabilidade do ambiente de trabalho é da empresa e nunca vai deixar de ser. Isso está claro em todas as legislações e funciona assim no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que a gente tem que entender é o seguinte, o que aconteceu com a aposentadoria especial ainda aumentou ainda mais, por quê? Não abriu mão da contribuição GFIP, que é um custo a mais para as empresas, e tirou do trabalhador a diferença entre o comum e o especial, reduziu essa diferença. Então agora é o melhor momento de juntar a vontade do trabalhador em melhorar o ambiente de trabalho com a responsabilidade da empresa. Então eu acho que agora nós vamos ter que trabalhar juntos para resolver. Que no passado, muitas vezes, eu já comentei isso em várias ocasiões, eu já tive trabalhador me pedindo para pôr ele em local insalubre, porque ele queria receber o adicional, queria aposentar mais cedo. Essa filosofia que nós temos que acabar. Então, é a hora de unir essas forças para realmente melhorar o ambiente de trabalho. E a nossa sociedade é que tem que dar o tom dessa conversa. Eu não tenho dúvida, o governo vai fiscalizar muito mais, e principalmente as empresas grandes, porque o recolhimento do adicional vai continuar existindo. É uma fonte de renda do governo. Isso não acabou, a legislação não acabou com esse adicional. Então, não faz muito sentido mais em discutir que não se deve melhorar. Tem que melhorar sim, a tecnologia tem aumentado bastante, E uma vez eu lembro, eu estava na Comissão Nacional do Benzeno, esse caso é interessante, e hoje no Brasil, ao contrário do mundo inteiro, entende-se que existem alguns agentes que não deveria ter limite, que ser qualitativo é melhor. Em lugar nenhum do mundo pensa assim, só no Brasil. E aí eu coloquei para um dos representantes da Comissão Nacional do Benzeno, que era da bancada do governo, um cara muito sensato, muito inteligente, tenho um grande respeito por ele e pelos demais membros da bancada. Falei com ele, colega, você tem que entender o seguinte, quando a gente define um limite, e o limite ele não é uma coisa definitiva, ele é uma coisa que tem que evoluir ao longo do tempo,
Você vai discutindo, dia 30 agora eu vou estar com a doutora Ana Cláudia discutindo exatamente isso no canal Dr. Safety, sobre limites de exposição ocupacional. No mundo inteiro é uma coisa que evolui. No Brasil está parado há 45 anos e a gente acha ainda que é bom ter só limite qualitativo. Não ter limite, qualitativo é melhor. As empresas passam a ter uma referência a partir do qual eu tenho o dano à saúde e o não dano à saúde. E aí eu tenho um objetivo a alcançar. Porque quando é qualitativo, e aí, desculpe meus colegas profissionais, existe o mito da simples presença, tem o agente, é insalubre. Não é assim que deve funcionar, o decreto, inclusive, ele esclarece isso, que a gente tem que avaliar a nocividade, não simplesmente a presença no ambiente. Eu perco, e porque é qualitativo, porque é mais subjetivo, eu perco a oportunidade de evoluir o ambiente de trabalho. No mundo inteiro, e a gente tem um trabalho aí que vai ser publicado em breve no Brasil sobre isso, como definir bons limites de tolerância, como que o mundo inteiro faz isso, e não é um processo simples, é um processo bastante complexo, a gente tem que avaliar que, quando eu defino o limite e passo a ter essa meta, as empresas vão buscar aquilo. Na hora que a maioria das empresas atingir essa meta, você vai lá, discute novamente e baixa esse limite um pouco mais. Você vai gradativamente evoluindo o processo do ambiente de trabalho. Agora, quando é qualitativo, qual que é a referência? Tudo é insalubre. Nenhum EPI resolve o problema. Nenhuma medida de controle coletivo individual resolve. Para que eu vou investir? Para que eu vou melhorar o ambiente de trabalho? Eu não consigo melhorar. Por mais que eu faça, que eu invista, vai ser sempre ruim. Então não faz sentido isso. Então esse profissional lá do Ministério do Trabalho, quando a gente discutiu isso com ele falou assim, você tem razão. A gente precisa então criar limites e discutir ao longo do tempo para a redução desses limites. É o que faz sentido. O mundo inteiro funciona assim. Olha que o mundo inteiro nem insalubridade tem, mas a sociedade define isso muito bem. Então, não tenho dúvida, tá, Cláudio? A responsabilidade é da empresa, sempre será, e aí eu percebo que nós estamos começando a acordar para essa responsabilidade de todos os entes, inclusive do trabalhador, que tem que cobrar para ter um ambiente melhor. E se a empresa não oferecer, sinceramente, tem que buscar coisa melhor, gente. Temos que dar educação para a nossa população para que ela consiga empregos melhores e não se sujeite a condições tão ruins. Eu gostaria de tecer um comentário aqui e também deixar uma dica nossa aí do escritório do Dutra e Bragança. A gente entende o seguinte, que o trabalhador deve planejar a sua aposentadoria. E o Dr. Rodrigo Dolabella foi muito feliz em um comentário quando ele falou do marco aí da reforma da Previdência, fazer valer o direito adquirido, até 12 de novembro de 2019. Então, o que acontece? A gente vê essa situação frequentemente lá em nosso escritório, do trabalhador chegar preocupado, e agora, o que eu vou fazer? E muitas das vezes, ele até tem o PPP, mas o PPP ele não está de acordo com a legislação, e muitas vezes ele esteve, pela entrevista feita com o trabalhador, ele esteve exposto em um ambiente, e às vezes por uma má descrição da própria atividade, ou por erro da empresa, seja às vezes de uma média, de uma pequena empresa, às vezes pouco preparada para o preenchimento do documento oficial, que é o PPP, conforme também o Dr. Rodrigo Dolabella colocou com muita eficiência e propriedade no assunto, ele se depara com algumas situações complicadas, porque muitas vezes a empresa já fechou. Existem algumas formas de corrigir isso daí, existe, principalmente quando há a possibilidade de fazer uma perícia na área, de trazer uma situação para realmente simular a atividade,
Então, existem ferramentas para se resolver, mas o que a gente sempre aconselha é que o trabalhador ele procure um profissional que tenha condições de avaliar a documentação e de tentar, até de forma administrativa, às vezes resolver o problema do PPP dele. E não sendo possível de forma administrativa, vai restar a via judicial para tentativa de correção do PPP. E isso pode ser válido em processos de revisão de aposentadoria que já foi concedida e que muitas vezes o trabalhador ficou prejudicado, às vezes em um fator previdenciário, aposentadoria que poderia ter sido 100% especial e não foi, por erro na documentação. Então, assim, o que a gente sempre sugere é isso, que o trabalhador procure um profissional, um advogado, especialista em previdência e que faça esse trabalho de planejamento da aposentadoria, porque ele até, conforme o doutor Dolabella já disse, até 12 de novembro de 2019, ele vai poder fazer conversão, ele vai poder entrar nas diversas regras de transição que vai fazer valer o direito do trabalhador. Então, deixo aqui um comentário e a dica aí. Inclusive, o Dutra Bragança já fez o cálculo para mim que entra nessa regra de transição. Agradeço aí a boa prestação de serviço. Eduardo, eu vou puxar um pouco para o lado técnico, até pelo comentário do nosso amigo Nereu aqui agora. O Nereu comenta que nós temos excelentes profissionais, né, de saúde e segurança no Brasil. E também tecnologias disponíveis para reconhecer, avaliar e controlar as exposições ocupacionais. E isso é inconcebível, qualquer legislação ignora essa condição. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade, uma dúvida que pode ter para muitos profissionais da área de segurança. E em cima até do comentário que o doutor Ademar fez, qual o melhor caminho para nós expressarmos todas as necessidades técnicas de documento para resguardar o empregado? Bem, eu acho que os profissionais que estão me ouvindo aí, que me desculpem, né, mas eu vou ser bastante franco aqui agora. Eu estou há 25 anos no mercado e eu vejo poucos profissionais altamente qualificados e muita gente que precisa estudar mais, né? Estou sendo bonzinho aqui, né? E falo isso com muita tranquilidade porque eu frequento reuniões de saúde e segurança de empresas de altíssimo nível e até de empresas bastante pequenas, e falo que mesmo em empresa grande a gente vê gente que precisa estudar mais. Não tem dúvida, né? A documentação, eu não vou falando nem para resguardar nem trabalhador nem empregador. A documentação ela tem que ser tecnicamente boa e bem feita. A verdade é que é importante, né? Os fatos, a técnica, que é importante. Se o ambiente é prejudicial à saúde, os direitos do trabalhador têm que estar lá bem relatados. E, por outro lado, a empresa tem que saber o que ela tem que fazer. O Gilson trabalhou comigo muito tempo discutindo nessa área. O que mais incomodava a gente é quando a gente via que uma avaliação era fraudada. E a gente gastava, às vezes, uma energia enorme para sair da farsa da fraude para ir para uma medição real. Por quê? Se a empresa é bem intencionada e quer resolver o ambiente de trabalho e você recebe uma avaliação fraudada, você vai investir errado. É ruim para o trabalhador. Eu vou gastar dinheiro onde não precisa. Pelo outro lado, se eu tenho avaliações bem feitas, bem caracterizadas, eu consigo priorizar e usar o pouco recurso que eu tenho no lugar certo. Então, a dica que eu dou é façam documentações bem feitas. Usem a boa técnica. Infelizmente, a boa técnica no Brasil ela é escassa. Né? Vai ter que pegar um livrinho da AIA em inglês e dar uma estudada. Os métodos NIOSH, a OSHA europeia,
né, vai ter que estudar documentação técnica, que no Brasil é escassa. Você tem a meia dúzia de documentos na Fundacentro, alguns, infelizmente, tendenciosos, que desvirtuam alguns conceitos técnicos em prol de ideias mais ideológicas do que técnicas, mas tem coisa boa. O Manual de Proteção Respiratória da Fundacentro é excelente. Me mostra um PPR brasileiro que segue o Manual da Fundacentro. É raríssimo você achar alguém que leu aquilo, entendeu e pôs em prática, né? Você vai ter material muito bom. Então, o que eu faria nesse aspecto aí, Vinícius, usem a boa técnica, documente aquilo que é o real. Isso vai ser bom para o trabalhador, porque vai estar retratando a realidade dele, vai ser bom para a empresa, porque se ela tiver alguma coisa para corrigir, ela vai corrigir da maneira correta, investindo e priorizando da forma correta, né? E isso hoje está mais fácil, porque na internet você pega muita coisa de graça, muita coisa barata, né? Tem muita coisa disponível, tem muita gente dando aula na internet aqui de graça, né? Dia 30, convido de novo, vou estar com a doutora Ana Cláudia. Quem conhece a doutora Ana Cláudia, a mulher conhece demais de toxicologia, é uma fera do assunto. Vai estar dando uma aula para a gente do que é limite de exposição, para a gente entender como que se define um limite de exposição. E aí eu tenho que saber usar bem isso. Eu tenho que saber, o equipamento hoje já está muito barato, né? Eu lembro quando eu entrei na Cesita lá, antigamente, 99, comprar um decibelímetro era $30 mil, gente. Hoje, com R$2 mil, você compra um decibelímetro classe B, tipo 2. Então, assim, está muito mais fácil fazer higiene ocupacional, está muito mais barato fazer isso. E, às vezes, o que eu percebo é jogar dinheiro fora, né? As empresas jogando dinheiro fora, fazendo medição desnecessária, fazendo medição fraudulenta, que, às vezes, a pessoa fala, eu vou ficar aqui do lado do ventilador para dar um ruído a mais para me aposentar, né? Quantas vezes a gente viu isso? Eu lembro um caso, o Gilson vai lembrar desse caso, que a gente recebeu um monitor de monóxido de carbono de um trabalhador, que a gente monitorou por 8 horas. Na hora que a gente viu o gráfico, a gente chamou o cara que fez o acompanhamento, falamos assim, amigo, que hora que é o enterro do cara? Não, como assim o enterro? O cara morreu. Porque olha aqui o meditor de monóxido de carbono dele. O cara que ficou exposto da forma que esse cara ficou, está morto. Né? Você olhava lá, não sei se você lembra disso, exposições astronômicas. Esse cara morreu. O que o cara faz? 2.000 ppm durante 3 horas. O cara vai, pega o monitor, põe lá perto do lugar que tem a emissão fugitiva e vai trabalhar. Depois vai lá e pega. Eduardo, hoje a tecnologia permite você identificar isso com muita facilidade. Era um aparelho, inclusive, ele reage com GLP, o aparelho estava com um cheiro de GLP maravilhoso. Na hora que o empregado chegou, e entregou o aparelho. Isso ia. Aí vamos supor que a empresa tivesse super bem intencionada e quisesse investir. Ia investir no lugar errado, ia jogar dinheiro fora. O trabalhador ia perder. É isso que a gente tem que começar a entender. Eu há pouco tempo atrás, quando eu ainda era gerente geral de segurança, eu joguei um desafio para a minha equipe de falar assim, gente, vamos fazer a coisa certa, vamos identificar a origem do ruído e vamos fazer cabine. E os caras fizeram um trabalho, 6 meses atrás, já não estava mais na área, os caras apresentaram o trabalho, fizeram 10 cabines, construíram na própria empresa, fizeram a proteção acústica, os caras foram lá, fizeram avaliação da eficácia da proteção acústica, cabine simples, feita pela equipe lá interna, usando lã de rocha para fazer isolamento térmico, pegaram o ar-condicionadozinho, colocaram lá na cabine. O trabalhador ganhou um ambiente novo, com ar-condicionado, com ruído muito mais reduzido, um valor baixíssimo. A eficácia daquilo não precisou nem projeto de engenharia, os caras mediram dentro e fora. Opa! Então, assim, nós temos potencial de fazer isso. Agora, a resposta da pergunta é: façam a técnica correta. Estuda, gente, estuda muito. Vai lá no canal Dr. Safety, a gente vai dar um monte de dica, né? Então, tem muita literatura disponível.
Tem muito artigo disponível, tem muita informação boa, de graça. Estudem. Aí nós vamos fazer o Brasil mudar pela educação e pela boa técnica. Porque a aposentadoria especial, gente, desculpa, acabou. O Eduardo e Dr. Rodrigo Dolabella, na verdade, era justamente isso que eu queria voltar a questionar. A nossa live, o título, né? Aposentadoria especial e o decreto 10.410. Eu gostaria que vocês fizessem os comentários sobre este título. Aposentadoria especial, decreto 10.410. Pós e contra. Doutor Rodrigo Dolabella. Como eu me manifestei anteriormente, eu entendo que a perda dos funcionários é muito grande, tá? E outra coisa, nós temos que cair na real que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes dentro do INSS, né? Vocês observam que as agências estão fechadas, nós não temos perícias presenciais, nós temos, Gilson, em torno de 1 milhão de pedidos parados, tá? De pedido de benefício. Não sei se vocês lembram, a memória é curta, antes do início da pandemia, o presidente chegou a ventilar a situação de convocar os militares para dar um suporte às agências do INSS para análise de benefício. Então, quer dizer, chega a ser até surreal a gente estar discutindo aqui a reforma da Previdência, o decreto. Esse decreto, para você ter uma ideia da grandiosidade dele, Gilson, ele muda 1.111 itens do decreto 3.048 de 1999. Se você pegar esse decreto, ele tem mais de 135 páginas, né? Então, é uma situação que, na minha área, que é a área jurídica, infelizmente, eu vejo esse lado negativo, sabe? Porque não adianta a gente construir o decreto, construir a lei, e, na prática, não existia a condição do acesso ao benefício, né? E outra coisa, Gilson, que poucas empresas estão parando para pensar, é que aquela contribuição adicional dos 6, 9 ou 12%, que é o código de ocorrência da GFIP, a empresa está correndo o risco de pagar essa contribuição e esse empregado ele não vai aposentar, né? E ainda mais, Gilson, ele não vai poder, inclusive, converter o tempo especial em tempo comum, com aquele acréscimo. Então, quer dizer, essa questão jurídica é que eu levanto. E em relação, só queria tocar no assunto com o Eduardo, a minha crítica à questão do E-Social, Eduardo, é porque eu ministro muito treinamento para clínicas de medicina e segurança e saúde do trabalho, e quem mais foi afetado com as recentes alterações foi o pessoal da área de ergonomia, né? Porque, de acordo com a legislação, a partir do momento em que o E-Social se tornar digital, há a previsão legal, inclusive no decreto menciona isso novamente, de que serão incluídos os riscos ergonômicos, mecânicos, psicossociais e de acidente, né? E aí, Eduardo, sabe o que aconteceu? Com a publicação da versão do E-Social anterior, que é a 2.5, aquela tabela 23, que tinha lá mais de 1.200 riscos, tinha lá os riscos ergonômicos e os psicossociais. As empresas preocupadas começaram a solicitar às clínicas para a elaboração do laudo ergonômico e da ética, análise ergonômica do trabalho. De repente, com a mudança de versão, com a mudança da tabela, as clínicas me procuraram num desespero danado, porque todos os clientes cancelando os contratos, né? Então, a minha crítica é exatamente isso. Para pensar, Eduardo, a área de segurança, os arquivos da segurança entrariam em vigor a partir agora de 8 de setembro desse ano para o Grupo 1, né? E o governo já avisou que vai ser prorrogado. Eu te pergunto, quantas vezes foram prorrogados esses arquivos, né? E aí, isso causa, na minha concepção, na cabeça do empresário, um descrédito, né? E ele, a cada adiamento, ele segura o investimento na área de segurança, que eu sou contrário a isso. Eu não falo que a área de segurança gera custo para a empresa. A área de segurança é um investimento. E essas revisões das NRs, conjuntamente com as mudanças no E-Social, causaram esse impacto. Eu não sei se você sentiu isso com seus colegas, não sei se o Vinícius também tem uma posição em relação a isso.
entendo essa posição, e meus amigos que têm empresas de software também estão tudo querendo me matar. Quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados para ver se não tem nenhum cara de empresa de software. Mas o meu comentário pode até ser um pouco ácido, doutor Dolabella, mas é o seguinte: essas empresas que contrataram as empresas de ergonomia não fizeram isso para melhorar a saúde do trabalhador. Fizeram porque tinha a faca no pescoço, e iam dar um monte de informação e iam pagar uma conta muito cara por isso. Seria muito melhor ele investir realmente contratar para resolver o problema do trabalhador e não para resolver o problema do E-Social. Então, quem cancelou o contrato demonstra que não dá nenhum valor para a segurança. E não vai ser a social que vai mudar esses caras. Vai ser, sim, sem dúvida, outras ações que são importantes e que deveriam estar sendo mais relevantes, como, por exemplo, ações regressivas do INSS, né, que vai quebrar muita empresa, o senhor conhece bem isso. Então, as empresas têm que começar a entender, e aí é o papel nosso de profissionais de segurança, de demonstrar isso para a empresa, que investir em segurança é bastante importante para a sustentabilidade da empresa, né? Então, o E-Social, e eu vi muita gente falando assim, o E-Social vai resolver o problema de segurança do Brasil. Não vai. Lei não resolve, E-Social não resolve. Talvez resolva a vida do fiscal preguiçoso que não quer ir lá fiscalizar a empresa. Ele vai ter tudo na mão dele, a inteligência artificial vai fazer tudo para ele e vai emitir um monte de multa, né? A conta que as empresas vão pagar é muito cara, né? A gente já mostrou isso, tem algumas apresentações sobre isso. O E-Social, se fosse implantado no modelo da NDE 01, 30% das empresas médias iriam quebrar com multas. Eu mostrava, eu fiz contas, tem várias apresentações sobre isso, mostrando o tanto de multa que é possível dar com as informações que estavam no E-Social, cruzamento de informações, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, ok, eu acho que as empresas de ergonomia têm que aprender a vender melhor o peixe delas e não se depender só do E-Social, tentar mostrar a importância de fazer um bom trabalho ergonômico. E para ajudá-las, eu falo que 40% dos acidentes do trabalho têm causas ergonômicas embutidas nele, né? Então, se alguém quer reduzir o número de acidentes, faça um bom trabalho de ergonomia. E tem um livro do Dr. Hudson Couto que comprova isso, inclusive. Pós e contra em relação às alterações do decreto 10.410. Meu ponto de vista, Gilson, para o trabalhador que tinha intenção de aposentar pela especial, esquece, né? Não vale a pena trabalhar no ambiente de saúde para aposentar com 60 anos de idade, né? Provavelmente nem vai chegar lá. Então, o negócio realmente, o posto de trabalho insalubre perdeu a grande atratividade que ele poderia ter, né? Então, a gente tem que repensar os nossos trabalhos e nós, profissionais de segurança, temos que repensar a nossa ação. Para mim, a aposentadoria especial, ela acabou na prática, né? Vai ter aí, né, vocês aí que são da área jurídica terão bastante trabalho aí na transição. Foi uma reforma constitucional, então eu acho que é muito difícil reverter algumas coisas, e o decreto 10.410, ele joga uma pá de cal na hora que ele estabelece, né, ele regulamenta a mudança constitucional. Então, na prática, para mim, sem dúvida, acabou, e nos restou, né, o ônus ficou para as empresas, então permanece aí o ônus da GFIP, e nos restou, né, juntar aos trabalhadores que têm interesse em ter melhores condições de vida e trabalhar bastante, aí, estudar bastante e achar soluções para fazer o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. E aos nossos colegas aí que querem se aposentar, podem começar a refazer um replanejamento, né, quem não conseguir entrar na regra de transição, replanejar a vida e pensar de uma forma diferente, porque na especial não pode ser mais projeto de vida de ninguém. Seria isso. Eu queria questionar o Eduardo o seguinte: a partir do momento em que o empregado ele vai aposentar mais tarde, porque foi o fruto aí da nossa exposição hoje, eu te pergunto,
por que não houve uma diminuição da contribuição adicional da aposentadoria especial? Até porque 15 anos você paga 12% a mais, 20 anos 9% a mais e 25 anos 6% a mais. Hoje, o que mata as empresas no país são os encargos sociais, são os impostos. Se vai contribuir mais tempo, porque a origem dessas contribuições, Eduardo, é porque como a pessoa ia aposentar com 15 anos de contribuição, tinha que pagar mais. Só que agora ela não vai aposentar necessariamente com os 15 anos de contribuição, concorda? Concordo. E aí que foi a jogada de mestre do governo, né? Ele vai arrecadar mais, por mais tempo, e o trabalhador não vai aposentar. Ele inverteu a equação que era ruim para ele, tornou-la positiva. O que acontecia antes? O trabalhador contribuía menos e aposentava com um salário maior. Agora ele vai contribuir mais, a empresa vai pagar também mais, e ele não vai aposentar antes, e quando aposentar, ainda vai aposentar com um salário menor. Então, para a Previdência equalizar o rombo dela, foi a jogada de mestre, né? O que nos restou? Ao trabalhador o ônus de não aposentar, e à empresa o ônus de pagar por essa aposentadoria, que não vai acontecer. Por isso que eu falo, é a hora de juntar quem perdeu o benefício com quem está pagando a conta e resolver o ambiente de trabalho. Para isso, a última batalha que está por vir é acabar com as avaliações qualitativas, né, que vai ser bom para o trabalhador, porque a gente vai saber os limites, vai poder trabalhar em cima deles com a boa técnica, e não vai ter aquele agente fiscalizador usando a visão qualitativa para receber e não gerar a aposentadoria, que é o que está acontecendo. Concordo com o senhor, acho que... Agora, duvido, né, eu vejo aí, reforma tributária, não vai diminuir carga tributária, gente, eu duvido. É a mesma coisa eu falar assim, dissídio coletivo, o empregado agora vai negociar direto com o empregador, e eu chegar lá e falar assim, empresa, me paga menos. Não vai, o governo não vai diminuir a sua remuneração. Então, ele foi muito esperto, né? Bate palma aí para a equipe do Paulo Guedes, que foram espertos, tiraram o direito do trabalhador e não tiraram a contrapartida, que é o pagamento do adicional. Está certíssimo, é isso mesmo. Eduardo, você está falando de fonte de custeio aí, eu acho que as empresas que não recolhem GFIP e que judicialmente o empregado ele tem conseguido aposentar, porque ele prova que realmente ele está num ambiente que merece a aposentadoria especial, isso a gente está falando das regras até 12 de novembro de 2019, elas devem tomar muito cuidado com essa questão da ação regressiva, porque essa conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar na empresa, porque o Estado, ele fala com muita propriedade que tem que ter fonte de custeio, né, para custear a aposentadoria. O doutor Rodrigo Dolabella levantou uma questão aí muito interessante, se agora não vai ser possível aposentar nas regras dos 15, 20 e 25 anos, por que então falar nessa fonte de custeio que criaram para custear a aposentadoria especial? Então, assim, são situações que a empresa que recolhe GFIP para essa modalidade que foi criada a legislação, ela faça também questionamentos via judicial perfeito, também. Demar. Só que o que eu falei, a jogada foi de mestre, ele não acabou com a especial, ele só tirou toda a essência dela. Ela ficou magrinha, fraquinha, existindo. Vai aposentar 5 anos antes, né, no caso da 25. Então, a grande jogada de mestre desse é essa. Tira o chapéu para quem teve ideia lá. Os caras são espertos. Então, acho que, por enquanto, nós temos que entender melhor. Eu acho que ainda é muito novo também. Eu não sei, a jurisprudência ainda nem começou a ter ação em cima disso. Agora, a ação regressiva, sem dúvida, as empresas têm que imaginar o tamanho do passivo. Inclusive, eu já ouvi falar, não conheço se existe ou se alguém já tem esse tipo de ação, o trabalhador que não consegue aposentar
vai na justiça, aposenta, aquele período entre a tentativa e conseguir na justiça, ele entra com uma regressiva por danos contra a empresa, né, pedindo o ressarcimento do tempo que ele poderia ter recebido e não recebeu. Então tem muita ação, né? Vocês aí no direito tem bastante campo aí para trabalhar, tanto defendendo quanto buscando o direito de quem se entender. Mas, sem dúvida, eu acho que dá para fazer um seminário jurídico. É isso mesmo. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí já 1h35 de live. O assunto realmente é muito extenso, né? Eu gostaria de agradecer novamente a presença do Eduardo Almeida, né? A presença do Dr. Dolabella, tirando essas dúvidas e esclarecendo muitas questões aí envolto da parte de aposentadoria especial. Agradecer também aos meus parceiros, né, do escritório Dutra e Bragança, Dr. Gilson e o Dr. Ademar. Gostaria de agradecer a todos que participaram da live com as suas perguntas e questionamentos. E eu queria agora pedir aos nossos palestrantes, né, da noite que tecessem os seus comentários finais, se já não os fizeram, para que a gente consiga passar para as pessoas já aquela ideia que a gente teve da composição da live e agradecer aí por essa noite aí, dessa live que a gente fez. A minha consideração final é só, esquecendo a parte jurídica, esquecendo a parte de segurança, falando da sociedade em geral, o objetivo do INSS, o objetivo principal é a função social, né? E, na minha opinião, infelizmente, em cima da pergunta que o Gilson fez, essa reforma previdenciária, ela pecou muito nessa questão social, né? Como o Eduardo colocou muito bem, foi um golpe de mestre, né? Porque o governo vai arrecadar mais, e como o Eduardo colocou também muito bem, infelizmente agora, principalmente quem está ingressando no mercado de trabalho nesse momento, esquece a aposentadoria especial. E lembra do que eu falei no início da live, tinha que acabar com o nome aposentadoria especial. Vamos colocar aposentadoria por disposição, agente nocivo, né? Porque de especial agora não tem nada mais. No mais, uma boa noite, gostaria de agradecer novamente o convite, Gilson, Ademar, Vinícius, né? E um abraço aí para o meu colega Eduardo. Nós vamos encontrar ele novamente aí em outras oportunidades. Obrigado. Primeiro, obrigado aí, Rodrigo. Foi muito bom estar aqui com você. Acho que as posições aqui foram bastante interessantes, né? Acho que a gente tem muito que evoluir em termos de sociedade, de discussão, de conhecimento. E foi um prazer estar com você aqui. Aprendi bastante hoje. Foi realmente um debate muito prazeroso. Sem dúvida, nós temos que entender o momento que o país está passando, né, de transformação, e participar dessa discussão. Eu acho que existe abertura para participar dessa discussão. Nós temos que buscar esses canais e realmente querer participar, ir nas consultas públicas, pressionar os nossos representantes, seja nas bancadas tripartites, seja no Congresso Federal, no Senado, realmente cobrar, né? A eleição está chegando, os caras têm que eles são nossos funcionários, né? Eles têm que fazer aquilo que a nossa sociedade quer. Então, eu acho que nós precisamos participar mais. Convido a todos a participar. Aproveito para agradecer aí o Grupo Gestor Vida, mais uma live, é a segunda live que eu faço aqui com o pessoal, e realmente é sempre muito prazeroso, muito bacana estar aqui com vocês. Agradecer o Gilson e o Ademar aí pela moderação. O Gilson fala demais, mas tudo bem. Ademar, você fala menos, próxima vez você participa mais. Tira o Gilson aí, que ele fala demais. Fica quieto, Gilson, depois você me responde. Agradecer o Vinícius aí por ter nos recebido aqui no ambiente da empresa, do Grupo Gestor Vida. Ambiente agradável, nós estamos sem máscara, a gente está isoladinho aqui, então a gente pode ficar sem máscara, né? Estamos aí no tempo de coronavírus. Gostaria de convidar todos vocês a conhecer o canal Dr. Safety. É um canal que foi criado para compartilhar conhecimento, informação.
Essa live vai estar disponível depois lá para vocês também, né? A primeira está lá disponível. A gente está com uma programação incrível aí de profissionais de altíssimo nível. Quinta-feira vou estar com o Dr. Jaime Lima, da DNVGL, um dos caras mais reconhecidos mundialmente e internacionalmente, cara aí que conhece muito de segurança, está há mais de 40 anos no mercado, é realmente um ícone aí da área de segurança de trabalho e de processos, principalmente, e nós vamos estar falando sobre análise de acidente de processo, mas quem é da área de segurança do trabalho pode ir lá que vai ter muita coisa boa para ser discutida. Na sequência, nós vamos ter uma live com Cláudio Patrus, que é hoje da SESI CNI, vamos falando da visão estratégica de saúde e segurança. Então, quem quer saber como montar uma visão estratégica e a importância disso para as empresas, convida o seu colega, chama o seu chefe, chama aí o dono da empresa que você trabalha para ouvir lá, que nós vamos falar sobre isso. A importância de investir em segurança, saúde e segurança, e o retorno que isso dá para a empresa. E na sequência a gente vai ter ainda gamificação, que é uma ferramenta nova aí que está ajudando muito, e depois, imperdível, a doutora Ana Cláudia falando sobre criação de limite de exposição. Eu acho que quem quer discutir higiene ocupacional não pode perder essa live. Muito obrigado. Realmente foi um grande prazer estar aqui com vocês. Nós do Duto Bragança também queremos deixar aqui nossos agradecimentos, né? A parceria aí com o Grupo Gestor Vida, doutor Eduardo, doutor Rodrigo Dolabella, em aceitar o nosso convite, e junto com o Gestor Vida nós montamos a ideia dessa primeira live, e nós queremos dizer para vocês que outras irão acontecer com temas importantes para não só o trabalhador, mas para toda a sociedade, e nos colocamos à disposição em nossos canais de atendimento também, para esclarecer de forma individual demais dúvidas, consultas a respeito do tema, e é isso aí, estamos à disposição de todos, e muito satisfeitos em participar, em ter a oportunidade de participar aqui dessa live. Um abraço a todos, passa a palavra ao doutor Gilson. Então, não fala muito, não, estou Eduardo. Eu penso o seguinte, nós discutimos só 3 artigos do decreto, 3. E nós ficamos aqui 1h e 43 minutos conversando sobre esses 3 artigos. E eu acho que a gente não conseguiu ainda finalizar o assunto, porque ele realmente discorreria por muito, muito tempo ainda. Concordo, a aposentadoria especial, infelizmente ou felizmente, ela não existe, ela terminou. Tem o infelizmente por motivos e o felizmente por motivos, e ambos estão corretos. Só lembrar, doutor Eduardo, a ação regressiva, ela pode nascer não só do INSS, ela pode nascer dos advogados também. Boa noite, gente. Muito obrigado. Foi uma ótima live. Gostei muito. Obrigado a todos aí. Boa noite. Bom, eu queria então agradecer a todos que participaram da live. Gostaria de dar a boa noite para todos aí. Doutora Demar e doutor Gilson, não podia deixar de comentar a ferramenta que nós estamos implementando no mercado, né? A consultoria ou assessoria jurídica preventiva. Deixo aqui os contatos do Grupo Gestor Vida para as empresas e profissionais que queiram conhecer a ferramenta. A gente vai começar a fazer vários trabalhos de empresa voltado para a condição preventiva das empresas, principalmente jurídica, lógico, técnica também. Então a gente já deixa disponível para todos vocês que queiram conhecer aí essa nova ferramenta. Mais uma vez, agradecer a todos aqueles que participaram, agradecer aos membros de hoje dessa live. A gente já está com a previsão no início de setembro com a nova live, com outra live, falando um pouco sobre ergonomia, até um pouco do comentário que o doutor Dolabella mencionou, e aí a gente vai estar divulgando em breve essa nova live. Obrigado a todos aí, uma boa noite.